Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te conta e que mesmo na faculdade a gente acaba não tendo esse conhecimento. Não basta saber conquistar um cliente, você precisa saber fidelizar esse cliente. Muitos advogados acabam perdendo oportunidades incríveis e oportunidades excelentes simplesmente porque não sabem fazer uma coisa básica e que é, sobretudo, a pedra de toque de uma advocacia de sucesso. Porque acabam querendo sempre atrair novos clientes, trazer novos clientes e acabam esquecendo de manter e fidelizar os clientes que já confiaram uma vez no seu trabalho. O cliente satisfeito, o cliente que realmente é fiel ao seu trabalho, ele realmente volta, ele indica o seu trabalho e ele confia. Esse é um dos melhores clientes, uma vez que você não precisa mais se reafirmar, uma vez que você não precisa mais vender para ele a autoridade para que haja essa conversão. E muitas vezes nós deixamos eles escorrerem pelos nossos dedos simplesmente pelo grande anseio de trazer novos clientes. E esse vídeo é para mostrar para você como você pode fazer de forma simples e prática para fidelizar esses clientes e para fazer com que esses clientes sempre voltem e indiquem o seu trabalho. E isso tudo mesmo se você estiver no começo da sua advocacia. Quando nós estamos começando a advogar, é muito comum que nós tenhamos aquela sensação de que nós não somos suficientes ou que nós não estamos prestando um bom trabalho, ou então que aquele cliente pode procurar ou encontrar um advogado melhor capacitado ou mais experiente para resolver aquela situação dele. Mas a verdade é que a fidelização do cliente, ela não vem só pela experiência técnica ou só pela capacidade técnica do advogado. Ela vem muito mais pela forma como você se posiciona, pela forma como você trata o cliente, pela experiência do cliente e pelo valor que você, sobretudo, agrega ao serviço que você está prestando para esse cliente. Quando você entende isso, quando a gente consegue ter essa compreensão, a gente consegue atrair os clientes de forma muito mais natural. E não necessariamente a gente precisa ficar correndo atrás do cliente. Então, quais são os pontos que você precisa observar para que realmente você fidelize esses clientes? O primeiro ponto, com certeza, é a sua forma de comunicação. O cliente, muitas vezes, não entende, dependendo do público que você atende, ele não entende termos extremamente técnicos ou aquele juridiquês muito pesado. Então, saber qual é o seu público, entender qual é a forma de comunicação que o seu cliente entende, é um dos elementos essenciais para uma advocacia de sucesso e, sobretudo, para a fidelização desse cliente. Isso porque, muito melhor do que falar para diversas pessoas, é falar para uma pessoa e ser compreendido por essa pessoa. Muito mais vale você efetivamente ter uma comunicação assertiva com esse cliente, falar a linguagem que ele compreende, do que você falar com diversas pessoas em que nenhuma, na verdade, irá entender a linguagem que você está falando. Por isso, saber adequar a linguagem para que o seu cliente compreenda aquela situação é extremamente importante no processo de fidelização. Outro ponto que com certeza faz com que você tenha a fidelização do cliente, com certeza é entregar mais do que ele espera. Ah, Manuela, mas você está dizendo para eu trabalhar de graça? Com certeza não. Na verdade, hoje, com tantos profissionais no mercado, as pessoas acreditam que é muito difícil se diferenciar, que é muito difícil porque a concorrência é muito grande. Mas a verdade é que quanto mais o mercado está lotado, quanto mais o mercado tem profissionais, quanto mais as faculdades colocam profissionais no mercado de trabalho, mais fácil é se diferenciar. Isso porque quando você faz o básico bem feito, isso porque quando você presta um serviço de excelência, naturalmente você vai ter um destaque, naturalmente você vai ter a fidelização do cliente. Então, o que seria entregar mais do que o cliente espera? É, na verdade, você dar uma atualização para o cliente sem que ele peça. Então, por exemplo, eu tenho aqui no escritório, eu tenho como praxe para mim, todos os meses eu envio mensagens para todos os meus clientes. Eu nunca deixo passar mais de um mês sem dar um retorno para o cliente, sem falar para ele como está o processo dele. Isso é extremamente básico. Ou seja, o cliente não precisa me procurar. Qual é a maior reclamação dos clientes hoje em dia? Que o advogado não dá retorno, que o advogado não conversa com ele. E isso faz parte de uma advocacia de sucesso e, sobretudo, faz com que você tenha, de fato, um diferencial que é, na verdade, um trabalho extremamente básico. Além disso, manter a presença mesmo depois do processo ou mesmo depois do protocolo do processo. É comum muitas vezes que depois que a gente faça o protocolo da ação, e a gente sabe que às vezes as ações ficam realmente paradas durante um longo período, mas manter a presença com o cliente, mandar mensagens. Eu já vi situações onde o escritório, por exemplo, tem todas as datas dos clientes, dos aniversários dos clientes. Em todas essas datas eles mandam mensagens parabenizando o cliente. Então são formas de você se manter presente com o cliente, mesmo em situações que não envolvem apenas o processo judicial. Fazer um trabalho de excelência é uma das coisas que nós precisamos fazer para que haja de fato a fidelização desse cliente. Entretanto, existem outras situações, como essas, por exemplo, que nós precisamos dar atenção e que fazem parte de uma advocacia de sucesso, de uma advocacia sólida. Além disso, seja uma pessoa ética e transparente. A fidelização mais poderosa
é aquela em que o cliente efetivamente se sente seguro com você, se sente seguro em relação ao seu trabalho. Seja honesto sobre prazo, seja honesto sobre riscos, seja honesto sobre possibilidades. É melhor que haja uma verdade que seja um pouco mais difícil do que uma promessa que seja inalcançável. Cuidado com promessas, cuidado com falsas promessas para os clientes. Nós sabemos que as decisões elas não estão no nosso controle, que o sucesso de uma ação judicial não está no nosso controle, e é por essa razão que nós devemos ter muita clareza com o cliente e ser muito honesto com o cliente. Isso porque isso te dá tranquilidade para caso o resultado daquele processo não seja o esperado, você tenha tranquilidade de dizer para o cliente o que aconteceu, quais foram as situações. E eu digo mais, nessas situações a gente acaba crendo que o cliente vai ficar revoltado, que o cliente vai achar que nós não prestamos um bom trabalho, e a verdade é exatamente ao contrário. Isso porque quando você tem a clareza com o seu cliente, quando você tem a honestidade de falar para ele sobre os riscos do processo, a tendência é que mesmo com um resultado que seja negativo, ele sabe que você dedicou o conhecimento necessário e que se não foi possível obter o sucesso naquela ação, então não foi por falta de técnica, não foi por falta de profissionalismo. E por fim, tenha uma boa presença no digital e também presencial. Então saiba se apresentar de forma estratégica, saiba vender a sua imagem. O cliente precisa ter confiança de que ele efetivamente está contratando um bom profissional. Na advocacia, infelizmente, não basta você ser um bom profissional. Você precisa saber mostrar isso, você precisa saber demonstrar isso. E a imagem que você apresenta, a imagem que você vende para o seu cliente, com certeza é uma das pedras de toque para uma advocacia de sucesso e para que esse cliente efetivamente seja um cliente fiel, que ele volte, que ele confie e que ele indique o seu trabalho. Fidelizar um cliente é sobretudo sobre relacionamento. Não está ligado somente à sua competência técnica. É sobre entender que cada pessoa que te procura está depositando uma forma de confiança e expectativa de que você realmente pode resolver aquele problema. Então, se você é jovem advogado, não se preocupe em parecer ser o melhor, ou ter a melhor técnica, ou ter os melhores bens materiais, ou então apresentar algo para o cliente que ele realmente se sinta surpreso, porque na verdade, o que faz a confiança, o que constrói a fidelização é o relacionamento humano, dedicado, presente e confiável. E é isso que faz o cliente ficar com você, fechar novos contratos com você e, sobretudo, indicar novos clientes. Então, se você gostou desse vídeo e quiser continuar construindo uma advocacia de sucesso, mesmo sendo jovem advogado, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Um beijo, te amo e até o próximo vídeo.